Meu nome é Wesley Teodoro, sou do segundo período de Direito da Faculdade Evangélica de Rubiataba. Vamos falar hoje sobre habeas datas. Primeiramente, vale lembrar que ele é considerado um remédio constitucional. Faz parte de um grupo chamado Ações Constitucionais, como é habeas corpus, ação popular e o mandado de segurança. O conceito de habeas datas está previsto no artigo 5º, inciso 72, que teve sua instrumentalização regulamentada pela Lei 9.507/1997, destinada a assegurar que um cidadão tenha acesso a dados e informações pessoais que estejam sob posse do Estado brasileiro ou de entidades privadas que tenham informações de caráter público. Ou seja, o habeas datas foi pensado em proteção do direito e informação. Quando que surgiu o habeas datas? Surgiu no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição de 1988. Foi inspirado pelas legislações de Portugal, Espanha e Estados Unidos, que desde os anos 1970 passaram a incluir o direito de cidadãos acessarem dados pessoais em bancos e entidades governamentais. Quem pode impetrar uma ação habeas datas? É garantido a todo cidadão brasileiro o direito de requerer habeas datas. É uma ação gratuita e não são cobradas custas judiciais, mas também o cidadão precisa acionar um advogado. Vale lembrar que é importante perceber também que o impetrante pode apenas pedir acesso a seus próprios dados, e não de terceiros. Uma exceção a essa regra ocorre no caso de um cônjuge pedir a liberação de dados do parceiro falecido. O habeas datas só é cabível ao órgão público se esse órgão se negar a disponibilizar os dados. Sem essa recusa prévia, o pedido de habeas datas é negado. Vale lembrar também que pessoas jurídicas têm o direito de ajuizar ações habeas datas. Nesse trabalho, veremos a definição de habeas datas, assistir às pessoas solicitar judicialmente a exibição dos direitos públicos e registros privados, a previsão legal onde está descrito dentro da lei, as características, os passos a serem seguidos como a apresentação, quais prioridades, qual é o custo desses procedimentos. Legitimação, dividida em duas partes, como pessoa física que se caracteriza como ativa, como entidades não governamentais sendo passiva. Por fim, o habeas datas é uma garantia fundamental, artigo 60, parágrafo 4º, por isso não pode ser abolida por meio de emenda constitucional. Habeas datas é um remédio constitucional que surgiu com a Constituição de 1978. Vou falar sobre a definição do habeas data e de legitimação ativa e passiva. O habeas data, a Constituição trouxe uma dupla finalidade por habeas data. A primeira é o acesso à informação e a segunda é a ratificação, que pode ser feita somente para atualizar ou modificar uma informação errada. Aí, a primeira, dito isso, ele possui natureza mista, né? Que é a primeira, que é referente à informação, é natureza mandatal. A segunda, que é referente à ratificação, é natureza constitutiva. Já a Lei 9.507, do 12/11 de 1997, que regulamentou o rito processual do habeas data, trouxe uma terceira finalidade, que se refere à complementação. Vou citar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma dívida, porém, lá consta que eu só tenho a dívida, porém ela está sob júdice. Aí, para me acrescentar essa informação, eu faço o pedido, peço para acrescentar essa informação, que está sob júdice. Não havendo uma resposta ou não modificando, eu posso impetrar o habeas data. E lembrando que o habeas datas só pode ser impetrado pela pessoa, pois ele possui um caráter personalista. Aqui, legitimação ativa, né, que eu vou falar sobre isso, né? O habeas data pode ser ajuizado tanto por pessoa física quanto jurídica, porém ele possui um caráter personalista, podendo ser ajuizado somente pelo impetrante por meio do seu advogado. Porém, excepcionalmente, o extinto Tribunal Federal de Recurso em sessão plenária admitiu a legitimação do habeas data para herdeiros do morto ou cônjuge supértice. Legitimação passiva, ou seja, quais sujeitos poderão ser passíveis dos habeas data? Toda entidade que disponibiliza dados de caráter público,
E a Constituição traz um rol exemplificativo, né, de algumas autoridades que podem ser sujeitos passivos do habeas data, presente no artigo 102, inciso 1º, a linha D, artigo 105, inciso 1º, a linha B, aí, ó, os quais terão que justificar possuírem registro e dados íntimos sobre determinados indivíduos, sobre a pena de responsabilização política, administrativa e civil, como bem observa Celso Basta. Se não houver uma séria justificativa a legitimar a posse pela administração destes dados, eles poderão ser lesivos ao direito à intimidade assegurado no inciso 10 do artigo 5 da Constituição. Em princípio, portanto, não há possibilidade de registro público de dados relativo à intimidade da pessoa. Seria um manifesto contrassenso que houvesse asseguramento constitucional do direito à intimidade, mas que concomitantemente o próprio texto constitucional estivesse a permitir o arquivamento de dados relativos à vida íntima do indivíduo. E por hoje terminamos. Um bom dia. Quando falamos do habeas data, devemos falar também da Lei 9.507, de 1997, onde nessa lei dá 3 ocasiões, nos explica 3 ocasiões em que pode ser utilizado o habeas data, recorrer a esse remédio constitucional. Então a primeira delas é quando a entidade, de caráter público que contém os dados não fornece, no caso, quando é solicitado, não fornece os dados pessoais. Então, o impetrante pode recorrer ao habeas data para que esta empresa de caráter público forneça essas informações. Esse é o primeiro caso. No segundo caso, vem falar dessas informações, é fornecido nesse caso, porém está errado, tem alguma discordância, então a pessoa vai e recorre ao habeas data para corrigir esse dado. Claro que demonstrando por que está errado. No terceiro caso, é um fato de um dado verdadeiro que você pode explicar. Então você recorre ao habeas data, essa medida, esse remédio constitucional, para que aquelas informações que estão lá tenham uma explicação. Vou dar um exemplo. Exemplo é quando eu sou avalista e um amigo meu, e por alguma consequência ele não paga, o nome de nós dois é negativado. Então, quando o nome está negativado, aquela informação é verdadeira. Então eu fui o avalista. Mas, para o SPC, eu posso recorrer com habeas data para explicar, para falar que eu era um mero analista nessa situação. Claro, meu nome vai estar negativado, vai ter o processo todinho, para limpar o nome, porém, se alguém solicitar, ali quando solicitar as informações, vai estar especificado que, no meu caso, eu era meramente um avalista nessa situação. Então, quando falamos da Lei 9.507, temos essas 3 ocasiões que se pode recorrer ao habeas data. Concluímos com o presente estudo que o habeas data faz parte de um grupo chamado de ações constitucionais, juntamente com o habeas corpus, ação popular, mandato de segurança, entre outros. O habeas data é fundamentado pela Lei 9.507 de 1997, que rege o ajuizamento da ação. Segundo a Constituição Federal, será concedido o habeas data em 2 hipóteses: para informações presentes em registro de banco de dados governamentais ou de caráter público, e também para retificação de dados quando não se prefira fazer por meio de processo sigiloso, judicial ou administrativo. O habeas data é considerado uma garantia fundamental, por isso, ela não pode ser abolida por meio de emenda constitucional. Também o habeas data não pode ser utilizado para obter informações de terceiros. Porém, a jurisprudência já reconheceu a possibilidade dos herdeiros por poder usá-la para obter os dados de seus parentes falecidos.